Convidamos a todos para se aproximarem, para adentrarem o auditório, para darmos início à solenidade de abertura da segunda Conferência de Cultura da Serra, com o tema Democracia e Direito à Cultura. Solicitamos que coloquem os celulares no modo silencioso ou desliguem se for possível, para que tenhamos melhor harmonia da nossa conferência e da nossa abertura. Vamos registrar algumas presenças. Está a presença da presidente da Academia de Letras e Artes da Serra, Sandra Gomes, da representante do MINC, Elizabeth Oliveira. Também temos a Célia, que daqui a pouco vai falar da gente, né, Célia? E o presidente do Conselho de Igualdade Racial, Ivo Borges. O Conselho Municipal de Cultura da Serra, da pessoa do seu presidente Carlos Augusto Montarroios, o prefeito Sérgio Vidigal, o secretário de Cultura Felipe Lemos, agradecem o comparecimento de todos e todas neste importante e histórico evento e dia. Agradecem, sobretudo, a presença da comunidade artística serrana, os representantes das entidades culturais do município, os representantes do Governo do Estado do Espírito Santo, do Fórum Estadual de Cultura, FOCULT, do Conselho Municipal de Cultura da Serra e demais autoridades do poder público do terceiro setor que se encontram presentes. Para dar início à solenidade, pedimos que se dirija à mesa de honra o presidente do Conselho de Cultura da Serra, Carlos Augusto Montarroios. Convidamos para compor a mesa o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Felipe Lemos. Convidamos igualmente para compor a mesa a representante do MINC, Célia Tavares, Ministério da Cultura. Também convidamos para compor a mesa Bruno Quintino, nosso subsecretário de Cultura. Convidamos Elialdo Plotger, representante da Secult, do Governo do Estado, nosso irmãozão. Convidamos Clério Borges, do Conselho Municipal de Cultura, representando a comissão organizadora da segunda Conferência Municipal de Cultura da Serra. Também representando o Conselho e a comissão organizadora, convidamos Marta Almeida Rocha. Também representando a comissão organizadora da conferência e membro do Conselho Municipal de Cultura, Luciana Francielli. E, humildemente, Fábio Boa Morte, diretor de Cultura da Serra, também para compor com vocês aqui, tá, gente? Esse mestre cerimônia é que fica ao mesmo tempo. Vou continuar em pé. Para dar início à fala e à abertura oficial da nossa conferência, com a palavra o presidente do Conselho Municipal de Cultura da Serra, Carlos Augusto Montarroios. Bom dia a todos. Deus abençoe a cada um aqui presente nesse evento. A nossa conferência, cultural municipal de cultura. A gente agradece aqui na iniciativa da Secretaria de Turismo, nosso secretário Felipe Lemos, ao nosso diretor Fábio Boa Morte, por esse evento. E toda a equipe que compõe essa organização. Estamos aqui também, com a presença da Célia, da Comic, e eu quero dizer a vocês, eu fico muito honrado da presença de todos, e aqui, com certeza,
iremos tirar bons, como é que se diz, boas lutas para a nossa cultura, para nós estarmos inseridos na esfera estadual e federal, o qual serão eleitos aqui os delegados para representar a nossa cultura nesse ano. E falando, né, democracia, direito à cultura. Então, é muito importante, a cultura tem que caminhar junto com a democracia, né? Então, nós somos muito felizes com a abertura do nosso país, o qual a cultura faz a diferença nas nossas etnias, em nossas comunidades. Aí estamos com a violência nas portas das escolas, a cultura, entre tudo, é muito importante para todos nós, formadores de opinião, né? E para a nossa família, principalmente aquelas pessoas mais humildes. Nós temos que buscar essas pessoas para a cultura, seja no Congo, seja no teatro, seja na música, né? E quero aqui também falar do meu amigo Rielson, representante da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. A gente agradece também a gestão do prefeito municipal da Serra, doutor Sérgio Vidigal, por essa abertura. Há 5 anos que não acontecia esse evento. Então nós estávamos perdendo espaço, né? E essa conferência será um marco histórico, um marco para nós inserir nas leis de incentivo à cultura essas ações, entendeu? Eu quero aqui também o meu mandato como presidente do conselho está vencido. Eu peguei esse mandato de fevereiro para cá, eu era vice-presidente, então assumi a presidência. Aqui estou, né? Estou presidente, estou, né? Então, vai acontecer as eleições, o processo está em aberto aí. Quem puder estar se inscrevendo como eleitor, como candidato, está aberto, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade, ao Fábio Boa Morte, ao nosso secretário Felipe e a toda a equipe, porque para você ser um diretor, um secretário, se não tiver uma boa equipe, nada funciona. Então, é toda a equipe, né? A Salete, entre outras, a minha secretária de Cultura, nossa Maria Marta, né? Marta Rocha, que Deus abençoe a todos nós, né? O nosso diretor de subsecretário de Cultura também, a todos vocês. Desculpa, gente, eu não tenho uma habilidade de estar falando em público, mas estou aprendendo, né? Obrigado, por Deus, tudo de bom. Passamos a palavra ao secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Felipe Lemos. Oi. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Você tem habilidade demais, rapaz. Você só que não sabe, você está achando que você não tem. Obrigado por suas palavras, obrigado a todos que estão aqui. Erialdo, Bruno, Célia, que está aqui representando o Ministério da Cultura, o Cléber, todo mundo, toda essa turma que está aqui com a gente hoje, nesse sábado tão especial. Hoje é um dia especial, né? É a nossa segunda conferência de cultura. É um dia especial, é um dia histórico, porque a gente dá mais um passo para a valorização da democracia, do território, do acesso, do direito à cultura. A gente estava aqui conversando agora sobre os eixos que serão abordados aqui, os eixos que serão discutidos. Eu vou só fazer uma breve leitura, porque eu sei que isso vai ser muito bem explicado por essa turma toda, que sabe muito, e a gente vai só bem rapidamente aqui passar os 6 eixos, das quais as discussões girarão em torno. Institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, é um deles. Democratização do acesso à cultura e participação social. Identidade, patrimônio e memória, é o que você vai explicar melhor para a gente daqui a pouco. Diversidade cultural, transversalidade de gênero, raça e acessibilidade cultural. Também economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade.
E, por último, direito às artes e às linguagens digitais. Cada grupo vai trabalhar ali construindo três propostas para cada eixo e 2 propostas extras para qualquer eixo. Lembrando, gente, é muito importante esse evento que nós estamos realizando, a Conferência de Cultura. Daqui sairão as propostas e também os delegados que vão nos representar, que vão representar a Serra, que vão representar a nossa cultura na Conferência Estadual e também na Conferência Nacional. Ano que vem, março, gente? Março, né? Muito bem, obrigado, sério. Em março do ano que vem. Esse debate de hoje, a gente precisa relembrar, né, não só dessa importância de tudo isso que vai ser discutido aqui também, que a gente está consolidando com essa discussão aqui uma política pública de longo prazo. E isso é importantíssimo, isso precisa muito ser valorizado, porque para além da nossa cultura, para além da nossa história, a gente tem que falar também da atividade econômica que a cultura gera, a geração de emprego. Às vezes a gente passa muito rapidamente em cima disso, mas quem está aqui, quem faz cultura, né, que a gente brinca, os fazedores de cultura, tem que receber, tem que sobreviver e tem que ter dinheiro para isso, né? Então essa discussão ela também tem que girar em torno disso. Essa valorização tem que passar por esse eixo também. E essa visibilidade que as leis de fomento ela tem dado, essa visibilidade que elas têm dado à cultura, a tudo isso que vem acontecendo, isso é demais importante. Então, assim, a gente sabe que os últimos anos eles foram muito difíceis para a nossa cultura. Foram anos duros, foram anos de seca, né, sério? E a gente quer lembrar disso só no passado. A gente quer virar essa página, deixar isso ali como um fator histórico que fique no passado, para que a gente possa ali identificar e valorizar quem nos valoriza, quem valoriza a arte, e perpetuar isso aí, fazer com que isso continue, e que um momento tão ruim como o que nós vivemos aí nos últimos 4 anos para a cultura, principalmente, que isso não se repita mais. Para isso a gente tem que ser muito forte, companheiro, não é isso? É o senhor mesmo. A gente tem que ser muito forte e unidos. Os progressistas têm que estar ali unidos, companheiro, para que a gente possa fazer essa valorização da cultura se perpetuar. Então, olha, muito obrigado a todos. Sei que a galera está chegando, a turma está chegando, né? Tem bastante espaço vazio ainda, mas tem mais gente que está para chegar. Então, muito obrigado a todos, a todas, e que seja um dia aí incrível, que seja um dia, assim, realmente para entrar na nossa história. Obrigado, gente. Com a palavra agora representando o MINC, né, que também representa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a secretária Margarete Menezes, Célia Tavares, do MINC. Uma salva de palmas, gente. Bom dia. Quero cumprimentar aqui os componentes dessa mesa de abertura, aqui com o Carlos Augusto, que representa aqui o movimento cultural no Conselho, o Felipe, em nome dos dois, cumprimento a todos que estão aqui nesse momento muito significativo da cultura para o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. Como foi dito aqui, eu estou representando o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura voltou, e é com muita alegria que a gente fala isso, porque nos últimos 4 anos acabaram com o Ministério da Cultura. E a gente sabe que quando não existe um ministério, né, quando você não tem uma secretaria, isso significa que também não tem dinheiro. E sem dinheiro, como é que a gente valoriza a cultura? Não adianta fazer discurso de valorização se não tiver investimento. Então, o MINC voltou, o nosso presidente Lula, a nossa ministra, Margarete Menezes, uma figura pública muito conhecida, mas também uma gestora competente, é bom que se diga isso, e compreendendo a importância que a cultura tem, né, para um país, foi criados escritórios, né, em cada estado. Não existia, e agora nesse novo organograma nós temos em cada estado do país um escritório que representa a coordenação de representação do Ministério da Cultura, né, em cada estado. Eu assumi a coordenação agora, é muito recente, foi dia 6, então nós estamos em fase de organização desse escritório. Nós ainda não temos uma sede física, estamos em teletrabalho, mas brevemente nós teremos. O indicativo é que essa sede funcione onde é o Ministério da Economia, a Superintendência de Patrimônio da União, no centro de Vitória,
que é o Centro Irradiador de Cultura, que a nossa sede será lá. Nós vamos avisar em todos os municípios do Espírito Santo que o MINC está com seu órgão ali para fazer a articulação da cultura. Esse é o nosso propósito. E este momento das conferências é o momento em que nós estamos organizando o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura nada mais é do que você pensar a cultura em rede, quando você pensa nacional, estadual e municipal. Assim como existe o SUS no Sistema Único de Saúde, a cultura está se organizando para também ser este sistema. Nós já estamos com recursos, nós tivemos as leis de fomento, a Paulo Gustavo, o Aldir Blanc I, Aldir Blanc II, nós temos recursos. Agora, com o Aldir Blanc II, nós temos mais de 3 bilhões para investimento da cultura nos próximos 5 anos. É um recurso que já existe, é um recurso que vem ajudar nesses momentos difíceis que nós tivemos, não só os tempos sombrios da ausência de democracia no Brasil, mas também a pandemia, que nós sabemos que o setor mais atingido foi o setor da cultura, e nós estamos nesse momento de resgate, nesse momento de valorização. Não existe democracia se não existe uma cultura forte. E é por isso que a cultura foi um dos setores mais atacados. A cultura, a ciência e a educação. Estes 3 setores foram os mais atacados e com certeza, com estes 3 setores e mais todos os outros, nós vamos garantir a sustentação necessária para que nunca mais a gente passe pelo que passou nos últimos 4 anos. O Brasil não mereceu o que a gente viveu. Se a gente tivesse que pensar que aquilo foi um castigo, a gente aprendeu a lição. E a gente vai ter que provar nos próximos anos a lição aprendida. Que nunca mais se atente contra a democracia como nós vimos. Atentar contra a democracia é atentar contra a dignidade humana. É tirar a vida. É matar. Porque quando você mata a alma, todos, de alguma forma, pensando no sentido religioso, isso é uma espécie de morte. E a gente viveu isso. Portanto, gente, é com muita alegria, é com muita satisfação que a gente fala, como a nossa ministra fala. O MINC voltou e voltou para ficar. Um abraço a todos vocês. Gostaria de estar a presença de Ronaldo Cassundé, do Movimento Democracia Empreendedora. Seja bem-vindo, meu irmão. 2 correções, gente. O Carlos falou que a gente está 5 anos sem conferência. Na verdade, a gente está mais de 12. Estamos há mais de 12 anos sem uma conferência de cultura no município. E eu chamei a Margarete de secretária, É a nossa ministra, gente. É o costume, Felipe. Então, convidamos agora para fazer sua fala o representante da Secult, Erialdo Plotter, serrano, mas que está emprestado lá para o Fabrício. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Saudar aqui os companheiros de mesa. Vou falar brevemente, que depois a gente tem um tempo um pouco maior para discutir as questões aí. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa conferência. Eu sou serrano, como a gente diz, nascido e criado na Serra, moro em Vitória há um tempinho, mas só para ficar mais perto do local de trabalho, que eu sou analista do governo do Estado, servidor de carreira do governo do Estado há 12 anos, e atualmente sou gerente do Sistema Estadual de Cultura. Ocupei outras posições, mas atualmente gerente do sistema e integrante da comissão que organiza a conferência estadual e colabora com o processo de organização das conferências municipais, Saudar a colega aqui, conselheira, Nilcélia, aqui do Conselho Estadual de Cultura, que também faz parte da comissão de organização da conferência estadual. Dizer que a gente está, do ponto de vista institucional, a Secult está muito feliz com o processo que a gente está vivendo agora, feliz com a chegada, enfim, do Ministério, de uma base do Ministério no Espírito Santo. Os escritórios eram muito reduzidos, e a gente vai falar um pouquinho, depois com um pouco mais de calma, sobre o tema da Conferência Nacional, da Conferência Estadual, das conferências municipais, mas é fundamental que a gente pense o nosso papel em sentido amplo. Muitas vezes a gente restringe o nosso papel, o papel do campo da cultura, do ponto de vista institucional, mas a gente tem um papel fundante na democracia, porque justamente a gente disputa
os modos de ser, né? O que é simbólico, aquilo que nos identifica como humanos, assim, né? Então a gente está muito feliz, sério. Agora o MIC está aqui, né? O MIC está aqui no Espírito Santo, está, na verdade, em todos os estados agora, né? A gente está muito feliz. E dizer que, do ponto de vista institucional, sem dúvida, é o maior processo de participação e controle social que a gente já presenciou no Espírito Santo. Pra vocês terem ideia, hoje, exatamente hoje, estão sendo realizadas 5 conferências, né? Uma intermunicipal, que é de Alegre, e que vai ser em Alegre Muniz Freire, e outras 4 municipais, né? Além daqui, Colatina está realizando, Iguaçuí e Presidente Kennedy. E a gente vai chegar, até agora, na próxima semana, a 65 municípios que realizaram conferências municipais ou intermunicipais. Nós somos 78, né? Nós temos 78 municípios, é muita coisa. A gente ainda não desistiu de chegar à totalidade, assim, a gente tem empenho ainda de tentar convencer os gestores de 13 municípios, 12, que um agora resolveu fazer. Então, 66 municípios a ainda realizar, mas de todo modo já é um processo mais amplo que nós realizamos no Espírito Santo. A gente está indo para a 4ª conferência, né, estadual de cultura, é a 4ª conferência nacional de cultura. Estamos 10 anos sem conferência nacional, 10 anos sem conferência estadual, garantimos outros processos de participação e controle social, mas não dá para a gente admitir isso, assim, né? Assim, a Constituição, ela é muito clara, transparente, não há dúvida de que a participação e o controle social é pilar fundante da democracia brasileira. Não interessa quem quer que seja o gestor, assim, né? A gente ocupa essa posição de gestor hoje, mas anterior a essa posição, todos nós somos cidadãos, né? Cidadãos e cidadãs. Então, assim, a gente não pode admitir, hipótese nenhuma, que quer que seja o governo, seja ele municipal, estadual, federal, que sufoque a possibilidade de participação e controle social. Isso não existe. A lei maior brasileira, a Constituição Federal, garante o processo de participação em todas as políticas setoriais. Em todas. A gente vai falar um pouquinho mais à frente assim, sobre isso, eu vou falar com um pouco mais de detalhe. Mas é isso, a gente não pode esquecer isso, participação e controle social é pilar fundante, e a gente tem que, de fato, fazer valer esse direito que é nosso. A gente vai falar sobre direitos culturais hoje, mas em sentido amplo, esse direito é nosso. E eu vou encerrar por aqui, porque depois a gente fala com calma, mas estou muito feliz, né, aqui com a conferência de vocês, estou entre amigos, muitos amigos mesmo, na verdade, né, Carlos Augusto, né, eu nem falei, né, mas minha mãe foi a rainha de banda de Congo durante muito tempo, da banda de Santo Expedito, muito amigo do Carlos Augusto, trabalhei com o Bruno muito tempo, assim, né, Bruno no governo do estado, a Célia que eu acompanho há muito tempo também, assim, uma figura central para a gente na democracia do Espírito Santo, né, Felipe eu acompanhei como jornalista, né, Clédio também, né, há muito tempo também por causa da literatura, Marta que só briga comigo, né, Marta, ela sempre briga comigo, enfim, né? E Fábio, que a gente é amigo de juventude, assim, né? Juventude mesmo, tivemos as primeiras, sou músico de formação, nas primeiras bandas, a gente é contemporâneo, tocava no Caverna, né? Edinho, aqui, que é o primeiro CD que eu gravei, as fotos são do Edinho, cedidas pelo Edinho, então estou entre amigos, sou muito feliz de estar aqui, e depois a gente conversa com um pouco mais de calma aqui, tá? Obrigado, gente. Eu gostaria de fazer uma fala, assim. O Enel tocou num assunto ali que eu gostaria de falar mais à frente, mas eu já vou falar agora, né, antes de passar a fala para o Clério, em relação a essa importância do que está acontecendo no Brasil e no Espírito Santo. Nós tivemos mais de 115 inscrições, mas é vocês que estão aqui. Ó, né? O que a Serra vai apresentar para o Estado e para o Brasil vai depender de vocês. Então a gente está muito confiante que a gente saia daqui hoje com um trabalho muito bem feito. Né? Passando agora a palavra para o Clério, que representa aqui a comissão organizadora, né, da conferência, e também o conselho, que é membro do conselho. Ele também vai fazer uma fala para nós. Sou poeta, trovador, Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Serra, tão bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Ei. Quero saudar nesse momento a mesa da pessoa do nosso secretário Felipe Lemos, saudando o secretário, saudando toda a mesa. Quero dizer a todos que é um prazer muito grande estarmos aqui. Nós precisamos de iniciativas iguais a essas no nosso município. Precisamos ter mais contato direto
entre os produtores, aqueles que constroem, que fazem a cultura nesse município, com os gestores, com aqueles que estão nos organizando todo o sistema do executivo nesse município. Precisamos de mais reuniões como essa. E daí porque torna-se importante nesse momento destacarmos essa gestão, a gestão do secretário, pela possibilidade que ele está dando de a gente poder ter um espaço para colocarmos as nossas ideias, as nossas reivindicações. Nós temos no eixo aqui, nos eixos programados, na pauta da nossa conferência, uma série de itens muito importantes. Todos eles são de fundamental importância, passando desde, sabe, Sandra, da economia criativa, que você batalha junto com as mulheres, né? Até a memória, a identidade do nosso povo. Precisamos resgatar aquela tribo indígena em 1556 que chegou aqui na Serra, com aqueles índios que vieram lá do Rio de Janeiro, lá da ilha de Paranapuã. Precisamos resgatar essa história. Muitas pessoas não têm conhecimento sequer que o grande líder da nação dos índios Temiminós, que guerreava contra os tamoios lá na Baía de Guanabara, esse grande chefe dessa nação Temiminós foi aquele que foi o organizador da aldeia indígena, junto com o padre Braz Lourenço, e aqui estabeleceu-se com a sua aldeia de Nossa Senhora da Conceição, dando origem a esse povoado, dando origem hoje à nossa bela e magnífica cidade da Serra. Então precisamos nesse eixo que abordamos justamente a identidade, nossos bens e materiais de cultura, as histórias do nosso povo, Carlos Augusto, a trova, a poesia, resgatando todas essas identidades maiores, resgatando essa memória viva do nosso povo, as lendas do Mestre Álvaro, a insurreição do queimado. Já dizia outro dia a nossa presidente da Academia de Letras e Artes da Serra, num discurso, de que antigamente ninguém se falava da revolta dos negros escravos do queimado. Aquilo soava na voz do povo como sendo uma baderna, uma bagunça de um monte de negros que invadiram a igreja e todos eles estavam cheios de cachaça. Quando nós resgatamos a verdade histórica de que aquilo realmente foi um movimento em favor da liberdade, da alforria, e que os negros estavam efetivamente organizados nessa revolta, nesse resgate da sua identidade, da sua liberdade, da sua alforria, a coisa mudou. Muitas pessoas pensavam diferentes, mas é porque a elite dominante assim o desejava. Mas nós temos que identificar esses pontos, resgatar toda essa memória histórica do nosso município. E para isso estamos aqui reunidos, para que nós possamos dar a nossa contribuição maior para a nossa conferência estadual e depois na nacional, fazer com que a nossa voz chegue até os nossos governantes, para que nós possamos ter efetivamente apoio para os nossos projetos. Já chega daquele negócio dos projetos só passarem de determinadas figuras, aqueles medalhões. Nós que somos povo, nós precisamos ter os nossos projetos aprovados. Chega de aprovar só medalhões. É a hora, é agora, é a nossa vez. Obrigado a todos. A Célia vai fazer mais uma informação, Célia? Pode ficar à vontade. Eu esqueci na minha fala de fazer um convite que não poderia deixar de fazê-lo. Na próxima terça-feira, agora dia 24, nós vamos ter uma oficina com representantes vindo do lado do Ministério, né, da Cultura, dia 24, de 15 às 18 horas, no Museu de Arte, que fica na Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. É uma oficina
para discutirmos a formação de comitês de cultura. O que são comitês de cultura? Comitês de cultura é uma rede de agentes, de coletivos, de instituições, né, organizadas da sociedade civil, que podem se inscrever, participar de edital, para quê? Para garantir um trabalho de formação para o direito à cultura. Eu conversava com Suzy assim que cheguei e ela lembrava como é difícil para algumas pessoas acessarem os editais. Muitas vezes a linguagem não é acessível, muitas vezes se cobra determinados documentos que a pessoa não sabe onde encontra. Então existe essa dificuldade. Então o MINC está organizando comitês de cultura em todo o país. Aqui no Espírito Santo nós vamos ter estes comitês que vai ter a função de garantir essa formação para acesso à cultura. Então, portanto, entidades da sociedade civil, na próxima terça-feira, dia 24, de 15 às 18 horas, uma oficina para colaborar, ajudar a compreender o que são os comitês de cultura. Terça-feira, dia 24, de 15 às 18 horas, no Museu de Arte, no Centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro. Obrigada. Depois a gente manda para o Fábio também, aí vocês podem pegar o card com ele, né, que aí ele ajuda a espalhar, e podem ajudar a convidar mais pessoas. Quanto mais pessoas nas oficinas se preparando, possibilitando divulgar o acesso, né, à cultura, para nós é muito bom. Gente, agora no nosso momento cultural, eu queria antes fazer uma contextualização. Nós temos que discutir muita coisa, nós temos que pensar uma política com 6 eixos importantíssimos para um município com 530 mil pessoas. Então a gente pensou em fazer um momento cultural breve, mas simbólico, né? Então nós optamos pelo quê? Nós optamos por apresentar para vocês um vídeo, que talvez vocês já conheçam, mas quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer, que foi realizado pela ABC, em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado, né, onde as bandas de Congo da Serra apresentam a toada Vapo, junto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Né? Essa obra-prima que vocês vão ver, né, quem não viu, né, ela nasceu do contexto da pandemia, né, porque a maior festa, né, folclórica, né, folclórico-religiosa do Espírito Santo é a festa de São Benedito. Então a ausência da festa foi muito grande durante 2 anos, né, aqui no nosso município. Então, dessa dor, né, não foi só essa dor, muitas perdas de vidas, né, mas nasceu uma obra-prima que vocês vão ver. Mas antes, a Joyce, na nossa Secretaria de Cultura, vai ler um conto escrito, né, por um artista local, que fala de um evento curiosíssimo ocorrido com essa toada Vapo. Por quê? Porque a Vapo, quem é serrano de nascimento, ou aqueles que já são serranos de coração, sabem que o Vapo é o hino não oficial da Serra. Não é, Clara? O hino não oficial da Serra. Então, antes da gente apresentar esse vídeo, a Joyce vai fazer a leitura desse conto, né, que foi produzido, Ariel, lá naquelas fases lá do passado, né? Joyce, por favor. Bom dia a todos. Eu vou estar lendo o conto que tem o título A Cultura Capixaba e o Universo. Num dia muito iluminado, o saudoso escritor e político Nalida Encarnação Miranda narrou para a pequena plateia curioso acontecimento que ele colhera num jardim de memória de antigos serranos. Disse ele que certa vez um deputado federal deste município, cumprindo o mandato no Rio de Janeiro, na época capital do país, marcou encontro com conterrâneos numa famosa praça do centro, desejosos que estes estavam de conhecer a cidade maravilhosa. O provinciano deputado, ao aproximar-se à véspera do encontro, deu-se conta de que estaria havendo um grande comício no local, no dia e hora marcados. Sem tempo e sem poder contar com os recursos tecnológicos que tanto facilitam a comunicação em nossos dias, o político serrano passou a se preocupar em como haveria de se encontrar os convidados. A praça seria certamente ocupada por centenas de pessoas, o que tornaria muito difícil a demanda. Chegada a ocasião,
muito já havia se passado da hora marcada e esperado encontro ainda ansiava pelo desfecho. Já de cabeça quente, em busca de solução para o problema, o deputado serrano teve uma brilhante ideia. Decidiu caminhar pela praça com mais calma e vagareza, assoviando, com toda a força dos pulmões e sem perder o tom a toada vapo. Parênteses. Vapo ou vapor pode ser considerado o hino não oficial da cidade da Serra, estado do Espírito Santo. É um machixe ou dobrado, cuja data de autoria e autor são desconhecidos. É tocado pelos serranos há mais de um século, no momento de grandes solenidades de abertura e desfecho de participação da histórica e tradicional Banda Estrela dos Artistas, nos festejos de São Benedito na cidade. É a primeira música a puxar o bloco de brincantes que segue a banda pelo cortejo. A banda é precedida pela procissão, o Baco Palermo e as inúmeras bandas de combo, compondo os principais elementos da festa. A festa de São Benedito da Serra é uma das manifestações folclórico-religiosas mais tradicionais e simbólicas do sudeste do país e a maior do estado. Feito adendo, fechamos parênteses, voltemos à história. O deputado não caminhara meia hora, e o agudo assovio, a ventar sobre o vozeiro da praça, despertou e surpreendeu um grupo de perdidos na multidão. A singular comunicação foi rapidamente intuída pelo grupo, mas, sem alcançarem a origem do som, passaram igualmente a assobiar a música, constituindo verdadeira sinfonia de bicos. A mais tradicional canção serrana, em breve tempo, reunira os amigos, além de provocar algo mais curioso. Outros serranos ali despercebidos, mas igualmente presentes no rio, naquela ocasião, capturados pelo assovio do vapo, juntaram-se ao grupo, proporcionando verdadeira festa de capixabas em plena praça carioca. Os presentes jamais esqueceriam o ocorrido, passando o relato do inusitado encontro através das suas gerações. Dessa história real, que valeria um filme, o que mais se destaca não é tanto a surpresa do encontro, ou mesmo o surpreendente recurso usado pelo antigo deputado, mas a força do símbolo de identidade cultural imantado na toada vapo, que os unira naquele momento. Mesmo em momento ao mar de gente, num berço de cultura nacional, somente eles poderiam entender aquele som, aquela linguagem que os fizeram único naquele instante local. Hoje, numa época em que nossa identidade cultural, como brasileiros e capixabas, corre o risco da extinção, é justíssimo lutar pela preservação dos laços identificadores de todas as comunidades e povos, em todas as suas nuances geográficas e geopolíticas, pois é a localidade cultural bem vivida e compreendida que nos destaca no todo, é o que nos faz de fato participar do universo, ou seja, da unidade de todas as coisas. Ser local é abrir uma janela para o mundo, por onde, com os nossos próprios olhos, somos possibilitados a observar a vida dentro da vida. E é isso que nos permite, em verdade, evoluir. Conto escrito pelo Fábio Luiz Miranda Boa Morte. Gente, vocês entenderam a maravilha dessa história, né? Ele assoviou a toada, essa é uma história real. E os serranos se encontraram pela música, em meio a uma praça no Rio de Janeiro com centenas de pessoas. Então, olha a importância de um símbolo cultural, sério, né? Que você estava falando aqui no início de tudo. Então, gente, agora vamos ouvir, né? Esqueci de comentar que a Estrela dos Artistas também participa desse vídeo. Vocês podem sentar aqui para a gente assistir.
Quem não é serrano vira depois de ouvir o Vapo, hein? Então, gente, agora, dando continuidade, nós vamos fazer a leitura do regimento interno.